Hoje o nosso desabafo é uma questão bem delicada e eu vou contar para vocês duas situações de dois processos distintos para a gente poder fazer essa comparação, tá bom? Um processo específico é um processo que eu achei bem legal, do qual eu nunca havia trabalhado e isso me trouxe deixou o coração quentinho, sabe? A gente ingressou com uma ação específica de uma mãezinha, do qual ela pleiteava para o filho uma dupla paternidade. Os motivos não vêm a caso, logicamente, por questão de sigilo, a gente nunca fala os nomes das pessoas, enfim. Mas para vocês entenderem no geral. A pessoa teve 2 relacionamentos num período, teve dúvidas quanto à paternidade do pai, sempre deixou claro para o marido, para o esposo, para o namorado, enfim, eu não sei o vínculo que eles tinham à época. E depois de passado anos, todo mundo decidiu fazer o exame de DNA. Vamos abrir um parênteses. Você nunca precisa, aliás, você precisa fazer exame de DNA, judicialmente falando, apenas quando há recusa do pai em fazer o exame. Quando a pessoa concorda, você não precisa de processo. Fecha parênteses. Tá certo? É só ir lá na Biolab, laboratório, fazer o exame, tudo bem. Essa cliente fez o exame, trouxe no escritório e falou, doutora, agora a gente precisa pleitear os alimentos, logicamente, para o pai biológico da criança, e eu queria verificar a questão da dupla paternidade. O legalzinho desse processo, legalzinho não, legalzão, 2 pais brigando pela paternidade do filho. Sabe qual que é o resumo da história? Os 2 pais vão pagar a pensão e uma quantia razoavelmente legal, tá? Não são pessoas ricas, são pessoas humildes como a gente, mas é aí que entra a chave da questão. Só para deixar o total, né? Para mostrar para vocês o que aconteceu. Resumindo, a criança vai ficar com 4 avós registrados na certidão de nascimento, 2 avós e 2 avós, e 2 pais, tá certo? O pai por afinidade e pai biológico. E o que acontece? Nesse caso específico, foi lindo, porque ambos os pais brigaram na justiça a ponto de falar, não, o filho também é meu, eu quero educá-los, eu quero direito sim de visitas, do qual foi alternado em relação aos 2 pais, a mãe, e também quero participar da manutenção, né, dos meus filhos e quero pagar realmente a pensão alimentícia. Doutora, isso é 1 em 1 milhão? Sim, é 1 em 1 milhão. Agora eu vou contar para vocês outra história. E aí a gente vai fazer o paralelo para explicar para você o porquê que talvez o seu processo de pensão alimentícia não dá certo. Em contrapartida, eu tenho uma cliente que já é mais velha, tá bom? Pleiteou na justiça um exame de DNA do seu pai a partir dos 30 anos de idade. Não vem ao caso o que aconteceu, mas o juiz intimou o paizinho a fazer o exame de DNA 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. O juiz designou exame de DNA para esse pai fazer. Resumo da ópera, ele não fez, ele burlou a justiça durante 7 vezes, o juiz com sangue nos olhos, mentira. É que a gente tem meu Deus, fugiu a palavra. A lei, ela permite que o juiz homologue, que ele ratifique a informação de que realmente ele é pai porque ele negou-se a fazer o exame de DNA. Porque não era mais fácil fazer o exame, dar negativo e o processo acabava? No fim, ele sabia que ele realmente era o pai da pessoa e se omitiu. Então, nesse caso específico, o juiz tem o ofício, lembrei da palavra, de ofício, o juiz ele determina que fulano é pai. Nós ingressamos agora com uma ação de reconhecimento, uma ação específica, não é de reconhecimento de paternidade, essa ação foi feita há anos atrás. Agora nós ingressamos com uma ação visando o cunho financeiro da questão. Me fugiu o nome, meu Deus, hoje eu estou com amnésia. O que a gente pleiteia juridicamente falando? Indenização por afetividade, lembrei. A gente fala assim, excelência, nós provamos que a gente teve dificuldades no processo de paternidade e, consequentemente, ela tenta, de vários meios, redes sociais, pessoalmente, telefone, entrar em contato com o pai. Então, ela tem um déficit de cunho afetivo. Logicamente, ela tem alguns problemas, inclusive de ordem psicológica, do qual é outra área, não sou psicóloga, sou apenas advogada, mas isso é consequência dos atos do pai.
Por fim, a gente pleiteia juridicamente a verba. Fala assim, excelência, já que ele não quer se comportar como pai, então eu acho que seria viável ela ter uma indenização por tudo que está passando. E, logicamente, o pai não gostou da ação e a gente está brigando com isso, tá bom? Então, o que eu quero mostrar de paralelo? Caráter. O caráter da pessoa, ela é excepcional. E isso, sem sombra de dúvidas, é o cunho de qualquer processo. Seja um processo civil, seja um processo criminal, seja um processo familiar. Quando a pessoa tem caráter, e eu posso falar isso sem sombra de dúvidas, com a maior certeza absoluta do mundo, o processo não molda caráter de ninguém. Mas o caráter, ele reflete no processo. Olha esses dois pais. Sinceramente falando, você acha que um dos pais ali não ficou um pouquinho chateado com a situação? Um achava que era pai e não era. O outro viveu a vida normal como se pai não fosse e agora é. E os dois brigando por uma criança. E te digo mais, querem realmente participar da vida. A gente vê, a gente sabe a diferença. Em contrapartida, um outro pai que teve um relacionamento sei lá como e sei lá onde, a gente tem que, inclusive, coibi-lo a falar, excelência, dá um chacoalhão nele porque ele não quer ser pai. Não quer ser pai? Então a gente vai querer uma acho que mês passado, o STF julgou um processo idêntico ao da minha cliente, mas era de uma criança, tá? Abandono afetivo, que a gente fala. E o STF determinou uma multa, não é uma multa, é uma indenização que a gente fala, né, de R$30 mil. Entendo, inclusive, que é pouco, mas a gente tem que ver a questão social do pai nessa questão. Eu não estou aqui falando para você, entre com a ação para pedir indenização porque seu marido abandonou teu filho. Não, eu não estou falando isso e não dá certo, tá? Não, é em casos específicos que dão certo. Inclusive, aceitei o caso dessa cliente porque a gente tem provas, enfim, não vem ao caso. Caráter. O que eu quero falar para você hoje aqui é caráter. Olha a diferença de comportamento de pai. Então, assim, doutora, eu quero que o meu marido, o meu ex-marido, tenha uma afinidade com meu filho, pegue ele para visita, leve para passear, pague a pensão. É melhor R$100 na mão de pensão do que 1.000 voando, certo? Eu entendo assim, e eu sempre falo isso para meus clientes. Mas, doutora, faça alguma coisa. Minha filha, quem deveria ter feito isso era o pai e mãe dele, quando ele era pequeno. Quem moldou o caráter dele não vai ser você, como ex-mulher, ex-esposa, ex-namorada, não vai ser eu como advogada e muito menos o juiz. O processo não vai consertar os erros de personalidade e caráter do homem. Muito pelo contrário. Falo da mulher também, tá? Eu já falei para vocês que eu tenho ação de execução contra a mulher que não paga pensão alimentícia, e essa é outra história. Mas eu quero dizer o seguinte, não coloque na mão da justiça ou na mão do advogado, não confie que eles vão moldar o caráter do seu ex-companheiro, do pai da criança, porque não vai. Isso que tem que fazer é o pai e a mãe quando criança, então faça você diferente para o teu filho. Então, olha o contraditório, olha a discrepância de valores e de informação. Uma família, uma criança que tem dois pais, logicamente vai ter uma vida aparentemente melhor do que essa minha cliente que luta a vida toda pela atenção do pai. Documentalmente falando, ela tem pai, mas na realidade não. E não vem falar que às vezes, é porque não conviveu. Poxa vida, esses pais aí que descobriram, esse pai que descobriu o filho de forma tardia, o filho já é mais velho. E ele quer sim aproximar, tá viajando, tá fazendo, acontecendo. Logicamente que talvez não tenha um amor tão rápido quanto você convive com uma criança, você vê nascer, você vê andar, você vê falar as primeiras palavrinhas, mas a pessoa tem caráter, tem boa vontade para fazer o melhor. Então, mãezinha, não coloque a sua intenção de mudar o caráter e a personalidade do pai porque não visita ou porque não paga o filho na mão do juiz ou do advogado achando que a gente vai fazer milagre. Quem faz isso é pai e mãe na educação, não somos nós. Então, desculpe o desabafo, mas eu acho que essa questão ela ficou muito clara para mostrar para você que quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa.